Quando o condutor de veículo estende o braço e o antebraço esquerdo para fora do veículo na posição horizontal, ele está indicando o quê? Bom, quando está desenhado aqui fica muito fácil, né? Você está vendo o braço e o antebraço esticado aqui. Se ele tiver, tem três formas do condutor sinalizar com o braço. Tem o bracinho dobrado assim, né? O antebraço dobrado para cima, que é indicando que vai manobrar à direita. Tem o braço todo, braço e antebraço esticado, né? Balançando para cima e para baixo, que nesse caso ele vai diminuir a velocidade ou parar. E tem quando ele coloca o braço todo esticado para fora e fica ele parado, igual está aqui no desenho. Que aí ele está indicando que vai dobrar à esquerda. Só existem essas três formas, tá? Então, nesse caso, ele está com o bracinho esticado, parado, não está movimentando, e ele está sinalizando que vai dobrar à esquerda. Cadê? Contou a sua retaguarda, pode ultrapassá-lo. Não, não é isso. Ele não está sinalizando para quem está atrás para ultrapassar ele, não. Vai dar preferência de passagem para o veículo que está à sua esquerda? Não. Vai dobrar à esquerda? Essa é a resposta. Vai parar o veículo? Não. Quando ele vai parar o veículo, o braço dele fica movimentando para cima e para baixo. Letra C aí, a resposta. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Além de uma boa revisão no veículo, há outros cuidados a serem tomados ou adotados para uma viagem tranquila e segura. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Chama a atenção de vocês quando a questão pedir é incorreta. É muito comum, isso acontece até comigo às vezes. Eu começar a ler as alternativas, aí esqueço que a questão pediu a incorreta e já logo na letra A eu acho uma correta e sou seduzido por ela e marco essa alternativa A. Cuidado com isso. Se for uma prova escrita, se você ainda está na turma aí que faz prova escrita no papel, é bom ter que você destaque ele com a caneta, bem destacado, coloque setinha assim, que é para não esquecer. Se for no computador, sei lá, arranja um jeito aí de não esquecer que está pedindo a incorreta, tá bom? Então lá, ajudar a evitar acidentes, facilitando a ultrapassagem. Isso é correto. A questão está pedindo a incorreta, então a alternativa A está fora. Ficar atento aos sinais dos outros condutores. Isso é correto. A questão pede a incorreta, então a alternativa B está fora. Seta à esquerda do veículo que segue à frente significa condição segura para ultrapassagem. Olha só, tem um veículo aqui na frente e ele, vamos tentar desenhar um veículo aqui, ó. Isso aqui é as rodinhas dele, né? Retrovisores, ele está indo para lá, ó, né? Retrovisor dele aqui. Ele está dando seta para cá, para a esquerda. Quando você andando atrás desse veículo, aqui estão as lanternas traseiras dele, ó. Quando você andando atrás desse veículo, ele dá seta para a esquerda, significa que você pode ultrapassar, que é condição segura? Não, 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 não. É o contrário. Isso nem é uma sinalização prevista na legislação de trânsito, mas é uma prática muito comum utilizada no trânsito aí por muitas pessoas. Então preste atenção. Quando ele sinaliza para a esquerda, qual a mensagem que ele está passando para você? É que ele vai chegar para a esquerda ou ele vai virar para a esquerda. Se ele quer virar para a esquerda, não é seguro você entrar ultrapassando ele ali, confere, senão vocês vão colidir. Então, mesmo que ele não vá dobrar à esquerda, o motorista costuma usar isso, repito, não tem embasamento legal, mas costuma usar isso para te dar a sensação de que ele vai virar à esquerda, ele vai deslocar à esquerda, que é para você não entrar ultrapassando, tá bom? Então, se ele dá seta para a esquerda, está falando que tem condição segura para você ultrapassar? Negativo, é o contrário. Se ele estivesse dando a seta para a direita, aí sim, é como se ele estivesse indicando, ó, eu vou chegar para a direita, vou abrir passagem para você entrar me ultrapassando. Confere? Então não é regra, mas essa aqui é a incorreta que a gente está procurando. Marca aqui letra C. E a letra D, só para análise aí, manter os faróis baixos acesos durante o dia é recomendável. Aí alguém pode me dizer assim, não, mas agora é obrigatório. Obrigatório nas rodovias. Aqui não falou rodovia, né? Se estiver andando dentro de perímetro urbano, em via de trânsito rápido, que é dentro do perímetro urbano, você acender os faróis é bom? É bom, ajuda os outros a te visualizar mais facilmente. Não é obrigatório. Então a alternativa D está certa e como a questão pede a incorreta, ela está fora, ficamos mesmo com a letra C. O condutor que exerce atividade remunerada, exerce atividade remunerada, é o que a gente chama de EAR na habilitação. Você olha por trás da carteira dele, no verso, lá no campo de observações está assim, EAR, exerce atividade remunerada. O que é isso? Isso é um motorista profissional. Antigamente a gente tinha como profissional
a categoria, né? Se a categoria fosse C, D ou E, de veículo grande, aí ele era profissional. Se fosse A ou B, ele era amador. Hoje em dia não é assim mais. Porque alguém que tem uma carteira A, por exemplo, é um motoboy, é um motofrete, ele é um profissional do trânsito na categoria A. Então a habilitação dele, o que vai determinar se ela é profissional ou não, é esse EAR que tem lá no verso, ó. Exerce atividade remunerada, tá bom? Então ele tem atividade remunerada para transporte de pessoas ou bens, e ao renovar a habilitação dele, ele vai precisar de passar pelo exame de aptidão física e mental. Ele vai ter que fazer o quê? Normalmente, uma pessoa que não exerce atividade remunerada vai lá fazer somente avaliação física, avaliação médica, né? Ver a acuidade visual, sensorial, locomotora e tal. Mas a pessoa que exerce atividade remunerada, além desse exame que todo mundo tem que fazer, ele tem que fazer também isso aqui, a avaliação psicológica, que o pessoal chama de psicotécnico, né? Então, alternativa B aqui, a resposta. O CONTRAN é o órgão responsável pela elaboração das normas complementares ao Código de Trânsito Brasileiro. De fato, inclusive, a gente tem que prestar atenção no seguinte: CONTRAN é órgão administrativo, não é órgão legislativo. Quem legisla trânsito é só a União, então é só lá no Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado Federal. Congresso Nacional legisla. E, obviamente, vem também passando pelo Poder Executivo, que é o Presidente da República. O CONTRAN não é órgão legislativo, ele é órgão administrativo. Então, ele não pode criar lei, mas ele pode complementar essa lei. Então, está aqui, ó, complementares ao Código. O Código é uma lei, Lei 9.503. Então, o CONTRAN é responsável por elaborar essas normas complementares, são as resoluções, né? Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro diz que você tem que ser habilitado para conduzir um veículo. Mas ele não especifica como é que vai funcionar esse processo para te habilitar, para você tirar sua habilitação. Aí o CONTRAN vai e cria uma resolução para tratar disso. No caso da habilitação, a resolução 168 de 2004, por enquanto, está aí na iminência de ser substituída por uma mais nova. Mas tudo bem, vamos lá. O órgão máximo executivo, olha que agora mudou, hein? Aqui nós estamos falando de órgão normativo, cria normas. Agora é órgão executivo, ele não cria norma, ele respeita, ele cumpre essas normas. O órgão máximo executivo responsável por cumprir e fazer cumprir a legislação e essas normas criadas pelo CONTRAN é quem? Bom, o órgão máximo executivo da União no Brasil é o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Nos estados são os DETRANS. Então, nós temos aqui, ó, dos estados, os DETRANS, da União, o DENATRAN. Isso aqui não é órgão executivo, isso aqui é até um braço, né, do DETRAN, vamos dizer assim, é uma ramificação do DETRAN no interior do estado, é um órgão executivo, vamos dizer assim. Pode ser considerado, mas aqui é DETRAN e DENATRAN, que é o que a gente vai ficar. CETRAN e CONTRANDIF, não, são órgãos executivos, estão fora. Olha, como aqui falou máximo e não disse se era da União do Estado, se eu tiver que escolher o máximo aí entre Estado e União, eu vou no da União, que é o DENATRAN. Essa é a resposta. Qual deve ser a atitude de um condutor ao cruzar com outro veículo com faróis altos? Utilizar a luz baixa, evitando a guerra de faróis. Bom, vem alguém de lá para cá com farol alto no seu olho. Então você deve, é muito importante prestar atenção nesse termo, deve exprime o sentido de dever, de obrigação. Você deve utilizar a luz baixa? Sim, deve, isso é dever, isso é obrigação, mesmo ou ainda que quem vem no sentido contrário esteja projetando farol alto no seu olho. Ô Ronaldo, mas ele está jogando farol alto no meu olho, e daí? Você vai entrar na chamada guerrinha de faróis? Aí é você com a visão prejudicada e ele também. O risco de acidente é maior ainda, você concorda? Então, utilizar luz baixa, evitando a guerra de faróis. Serve como resposta. Pode ser essa a resposta. Vamos ver a letra B. Piscar o farol do seu carro para alertar o outro condutor. Dá uma piscadinha de farol, uma, duas ali, alertando ele, só para quem sabe ele piscando o farol, alerta ele, ele vai, lembra e abaixa o farol dele. Você pode fazer isso quando você está dirigindo ali, alguém joga o farol no seu olho? Até pode, mas dever não, isso não está no código, você não é obrigado a fazer isso. Contudo, vou deixar aqui essa letra B em stand-by, porque você pode fazer, não é errado não. Você deve desviar o seu olhar para a direita da pista, evitando o ofuscamento? Sim, essa também é uma técnica que a direção defensiva recomenda, porque nós à noite dirigindo, escuro, então cerração, chuva, a gente deve se orientar sempre pela linha central da pista.
Mas quando alguém joga um farol alto no olho da gente, se você se orientar pela linha central, você vai estar olhando em direção ao farol dele. Aí não é bom. O que você faz? Nesse momento, procure se orientar pela linha de bordo, a linha marginal, a linha lateral da pista. Essa é uma recomendação da direção defensiva. Então, a letra C pode ser uma conduta utilizada nesse caso. Também não é um dever, uma obrigação, mas pode. Deixei aqui. E na letra D diz que todas acima estão corretas. Bom, pelo termo deve, que exprime o sentido de dever, obrigação, está na lei, eu ficaria com a letra A. Mas eu tenho certeza que nesse caso, o examinador, não pensando aqui no termo deve, ele simplesmente colocou aqui alternativas que correspondem a uma situação dessa aqui, que ele entende que poderia ser adequado. Então, a resposta aqui é letra D. O examinador deu um deslizezinho ao usar esse deve aqui, mas a resposta é D. E ainda vou dar mais uma dica. 80%, 80% a 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. De acordo com conceitos de direção defensiva, os automatismos, termos, do condutor podem ser corretos ou incorretos, é verdade. Automatismos são gestos executados pelo condutor de maneira inconsciente, sem que ele tenha que pensar naquilo. Por exemplo, você vai fazer um exame de direção, esquece da seta, é porque você ainda está precisando de lembrar da seta para poder acioná-la. Isso é uma ação mecânica. Você tem que pensar e fazer. Mas se você treinar, e durante o seu treinamento, o seu instrutor sempre te cobrar a seta, vai chegar num ponto que você vai fazer aquilo sem nem ter que pensar, fica automático. Por exemplo, você vai mudar a marcha. No princípiozinho, quando você estava aprendendo a dirigir, o seu instrutor tinha que falar, ó, pisa na embreagem, depois você mexe na alavanca de marcha aqui. Senão não dá para mudar a marcha, não é verdade? Aí pisava na embreagem, pá. E no princípio você precisava ficar lembrando, que tinha que pisar na embreagem. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia você já dirige, quando você sabe que tem que mudar a marcha, você já pisa na embreagem automaticamente. Você não precisa pensar, se eu vou pisar na embreagem, agora eu vou mudar a marcha, entendeu? Então fica automático com o passar do tempo. Se você ainda está esquecendo a seta, é porque você ainda não automatizou esse processo. Então tem que treinar mais, tá bom? E uma seta na hora do exame é uma falta grave, te toma 3 pontos, que é o limite do que você pode perder. Se esqueceu uma seta ali ou ligou ela errado, você já perdeu todos os pontos que você podia perder, aqui, 3 pontos. A partir dali, qualquer coisa errada que você fizer, por mais leve que seja, já vai te reprovar. Então, cuidado com isso. Então, aqui dizendo que o automatismo ele pode ser correto ou incorreto, porque você pode habituar a fazer coisas corretas e pode habituar a fazer coisas incorretas. Também é muito comum a pessoa que aprende a dirigir em casa, com o irmão, parente, o pai, ele desenvolve automatismos incorretos. Então, nesse caso, não pode ser considerado automatismo. Qual dessas alternativas aqui não é um automatismo? Letra A. Gestos ou ações executados mecanicamente. Durante a minha explicação que eu falei, o mecanicamente é aquilo que você tem que pensar para fazer. Esse não é automatismo. Isso não é automático. Então, certamente será essa a resposta. Gestos ou ações executados naturalmente. Naturalmente é o quê? Você nem pensou, aconteceu. Essa é a resposta, com uma questão que é aquela que não é, confere aqui, não pode ser considerado automatismo. A letra A não pode ser considerada, porque é mecânico. A letra B pode, porque é natural. Então, essa está fora. A questão que é aquela que não é. Gestos ou ações executados quase sem perceber, na verdade, é imperceptível. Sem perceber, você acaba fazendo. Então, essa aqui é um automatismo, a questão que é aquela que não é. Posturas adotadas por condutores sem percepção, sem perceber, ele acaba fazendo aquilo. Sim, é exatamente a definição de automatismo. Então, a questão que é aquela que não é, ficamos mesmo com a letra A. O condutor que dirige de forma agressiva no trânsito não observa a sinalização, desobedece o limite de velocidade, não respeita a regra de preferência e nem respeita as demais normas de circulação, além de várias infrações de trânsito, ele está cometendo diversas ações relacionadas a quem? Vamos ver aqui, cadê? Agressivo, que mais? Não observa, não respeita a sinalização, não respeita o limite de velocidade, não respeita
regra de preferência, não respeita demais normas. O que esse cara está fazendo? Ele está sendo imprudente e negligente. Imprudência está relacionado a ato inseguro, ação. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Imprudência, vou até colocar aqui, ó. Imprudência. Imperícia e negligência. Negligência. A negligência é quando ele ignora uma condição desfavorável. A imperícia é quando ele não tem domínio sobre a máquina, não tem habilidade. E a imprudência é quando ele pratica atos, ações que colocam a situação do trânsito em risco. Por exemplo, dirigir de forma agressiva é uma imprudência. Então não tem nada a ver com imperícia. Letra A está fora. É um ato inseguro? É. É uma condição insegura? Não. Dirigir de forma agressiva não é uma condição, é uma ação dele. Se é ação, está relacionado à imprudência. Então, não é condição insegura, já posso tirar aqui. E se não é condição insegura, porque a negligência ela está relacionada à condição. Se não é condição insegura, não pode estar relacionada à negligência. Então, está fora aqui, está fora aqui. Só sobrou ato inseguro. Realmente são atos, ó, dirigiu de forma agressiva, não respeitou a sinalização, desobedeceu o limite de velocidade. São atos, ações. Letra C, a resposta. Em relação ao uso do capacete, é incorreto afirmar, prestem muita atenção quando a questão pedir a incorreta. É muito comum o aluno, ao ler as alternativas, esquece que a questão está pedindo a incorreta. Aí ele vai ler a letra A, vê que ela é correta, ela é verdadeira, ele é seduzido por ela e acaba marcando ela de presente para você na letra A. E aí já era, né? Só vai descobrir que errou lá na hora dele pegar o gabarito da prova. Vamos lá, então em relação ao uso do capacete, é incorreto afirmar. Ele é obrigatório tanto para o condutor quanto para o garupa. Esse garupa aqui ficou péssimo, né? Vou até colocar aqui, ó, entre aspas, né? Isso aqui é o passageiro, né? O que é garupa? Garupa é aquele que tem atrás do condutor ali. Mas tá bom, vamos entender o garupa aqui como passageiro. Então, tanto o condutor quanto o passageiro ou garupa tem que usar capacete? Tem. Isso é verdadeiro. A questão está pedindo a incorreta. Então, letra A está fora. Deve ter faixas refletivas de segurança? Sim. Os capacetes hoje, até pela resolução 453, se eu não me engano, precisam ter aqueles refletivos, né, que ou já vem de fábrica, colados na lateral e traseira, nas laterais e traseira, ou você tem que colar posteriormente, se não tiver. Normalmente os capacetes homologados pelo Inmetro já tem ali o adesivo refletivo. Então ele precisa sim ter essas faixas refletivas. Como a questão está pedindo a incorreta, e essa é correta, então eu eliminei. Deve ser utilizado com a viseira abaixada? Sim. Só tem uma situação que permite a viseira estar levantada, é com o veículo imobilizado. Parou no semáforo, por exemplo, está aguardando abrir, está no vermelho, aguardando ficar ali para o verde, você pode levantar a viseira, problema nenhum. Mas antes de colocar a motocicleta em movimento, abaixa a viseira, tá bom? Então essa é correta, eu estou procurando a incorreta. Letra D, no caso do modelo aberto, é aquele capacete que não tem a viseira, aí você tem que usar o óculos adequado para andar de moto. Só que aqui fala, ó, qualquer modelo de óculos. Para começar, esse termo qualquer é um termo muito amplo, abre muitas possibilidades e isso é ruim. Não é um termo adequado para ser usado numa alternativa, né? Utilizar-se modelo de óculos, qualquer modelo de óculos, qualquer, quer dizer que qualquer óculos que eu usar ali vai valer? Claro que não, tem óculos apropriado para ser usado nesse caso. Então a alternativa D é incorreta, como a questão está pedindo a incorreta, essa é a resposta. Análise secundária, tem que prestar bem atenção, porque quando a gente vai prestar socorro, aqui está falando de vítima, né? A análise secundária, ela acontece depois da análise primária, por isso que ela é chamada de secundária. Confere? Segundo lugar. A análise secundária é o tratamento dado à vítima consciente e capaz de se expressar. Ela está respondendo ali a estímulos, respondendo ao que você está comunicando com ela. Nesta fase, o socorrista deve examinar o quê? Bom, na análise primária, o socorrista deve se atentar aos sinais vitais, que são aquelas condições em que a vítima pode ficar amplamente comprometida com o seu estado de saúde ou risco de morte comprometido, risco de, no caso, com a sua vida comprometida, né, com alto risco de morte por conta desses sinais, que são respiração, pulsação, que é o batimento cardíaco,
temperatura corporal, e aí vai. Então, isso é na análise primária. Na secundária, é uma segunda análise, é depois que já analisou ali, já avaliou aquelas condições primárias que oferecem grande risco à pessoa. Então, vamos ver. Sinais vitais, como pulso e respiração, isso é verificado na análise primária. Aqui está pedindo secundária, então está fora. Dilatação e reatividade das pupilas, isso também é na análise primária. B está fora. Ferimentos, fraturas e hemorragias, isso é na análise secundária, certamente será essa a resposta. Temperatura corporal, está com febre ou hipotermia, isso é na análise primária. D está fora, ficamos aí com a letra C. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com essas questões que pedem alternativa incorreta. O aluno esquece, na hora de ler as alternativas, acha uma correta e cai nela. Cuidado, é a incorreta, hein? As normas ABNT são normas que estabelecem ali vários parâmetros para várias coisas, não só necessariamente a isso que a gente está vendo aqui, mas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre o impacto de ruídos, barulho, afirmam que, então quer dizer que essas normas aqui afirmam alguma coisa. Elas afirmam que de 40 a 45 decibéis, o volume de som ali, de ruído, de barulho, é recomendável para o sono? Sim. Tudo que estiver abaixo de 55, menor que 55, é um ambiente tranquilo, sossegado. Para o sono, ótimo. Então, 40 e 45 está abaixo de 55, não está? Então, adequado, verdadeira. A questão está pedindo a incorreta, então não é essa a resposta. De 55 a 65 decibéis, a pessoa fica em estado de alerta. O que seria esse estado de alerta, hein? Eu sei que a partir, acima dos 55 decibéis, já causa um estresse na pessoa, já começa a mexer ali com os nervos dela, já fica irritada. Mas esse estado de alerta, achei estranho aqui. A pessoa que está estressada, irritada, ela fica sob estado de alerta? Talvez sim, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a letra B como correta. Como a questão está pedindo a incorreta, vou eliminar ela. É isso que dá, né? A gente analisar essas questões de DETRAN, na maioria das vezes, muito mal elaboradas, né? Mas eu vou aqui com vocês. Você tirar de dentro do banco de dados DETRAN, do jeitinho que está aqui. Vou com vocês para a gente ir analisando. Quando tiver um erro na questão, eu vou mostrar. Esse aqui é um meio erro, né? Não chega a ser um erro. Vamos lá, alternativa C. De 65 a 85 decibéis, não causa danos nocivos, ó, sem danos nocivos. Esse decibéis aqui, gente, eu esqueci de explicar, para quem não sabe, é o nível, o índice de ruído, tá? Então, até 85 decibéis não causa danos nocivos, ou seja, não prejudica a audição, realmente não prejudica. Tudo que passou de 55 já causa estresse, mas danos à audição até 85 decibéis não causa. Então, sem danos nocivos, é verdade, a questão que é incorreta, eliminei a letra C. E aqui já diz que 100 decibéis é o limite máximo tolerável. Tolerável sem danos à audição, né? Porque você consegue escutar até um barulho maior do que isso. Tolera, né? Mas não é adequado, vai causar um dano à sua audição. E não é 100 decibéis, não. É tudo que passou de 85 já causa danos nocivos. Perceba, até 85 não tem danos nocivos, ó, sem danos nocivos à audição. Passou de 85 já causa dano, aí já não é mais tolerável, vamos dizer assim, né? O que o examinador quis dizer aqui. Então ele falou que aqui é 100 decibéis, não é 100. É acima de 85 já é um limite aí que vai causar dano, então já não pode mais ser tolerado. A incorreta, então, é a letra D, porque não é 80. Vamos botar aqui 90, é muito usado em provas do DETRAN, 90, que está acima de 85 e já causa danos nocivos, portanto não pode ser tolerado.